Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando o estudo do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo no capítulo 4, capítulo chamado Vampirismo. André Luiz e Alexandre estão fazendo uma série de observações aqui no corpo humano, no corpo físico dos médiuns. E o Alexandre mostra para o André Luiz as enfermidades causadas pela falta de disciplina nos comportamentos, seja ele de que ordem for, e que esses comportamentos geram um tipo de bactéria que ele chama de bactéria psíquica, criada pelas nossas viciações, pelas nossas intemperanças de comportamento, criações mentais nossas, e isso gera uma série de tipo de bactérias que o André Luiz está observando, que ele não conhecia como médico na Terra. E eles estão aqui conversando sobre isso. Vamos continuar aqui a leitura, retomando aqui o último parágrafo. Ele diz assim, o André Luiz diz assim: compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Então ele tem uma série de questionamentos, com tudo que ele está observando. Ele tem uma série de dúvidas aqui, são essas questões que ele faz. Afirmava Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço até lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens, como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauracho. Escauracho é uma erva daninha, é tipo de uma grama daninha. Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Então, o que ele está dizendo que tanto a semente boa, do alimento, do trigo, como a semente má, que é da erva daninha,
Se elas encontrarem solo fértil, elas vão se multiplicar. Então, nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas, com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes do abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados nos serviços dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo
e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, eu decidi ler toda essa explicação de Alexandre sem parar, porque são uma lição muito importante que ele está dando aqui para nós, né? Não só para André Luiz, mas para nós também, que ele mostra a dificuldade que nós temos ainda, tanto encarnados como estaremos desencarnados, na mesma condição, não muda, os sentimentos serão os mesmos, né? Ele diz aqui do afastamento da lei divina, que nós ainda não compreendemos. Nós saímos da lei divina, né? Nós procuramos adaptar as nossas conveniências às leis divinas, às leis naturais. E a todo momento, toda vez que nós fugimos das leis naturais, nós trazemos ali prejuízos para o nosso psiquismo, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. É isso que ele está dizendo, que esses micróbios aqui que eles estão observando, esses parasitas que eles estão observando, são criações mentais, né? Nossas, e os desencarnados também se utilizam delas nas suas inferioridades, na sua condição de necessitar dessas influências tão inferiores ainda. E aí ele diz, né, aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Quer dizer, aqueles espíritos desencarnados que estão ali junto aos encarnados, aproveitando essas bactérias psíquicas que o encarnado produz, eles acabam também, estando na mesma condição vibratória, eles acabam se alimentando dessas criações mentais que nós temos. Olha que complicado é isso, que importante a gente cuidar das nossas vibrações, né, dos nossos pensamentos,
das nossas ligações mentais, psíquicas, para ir eliminando pouco a pouco esse tipo de criação mental dessas bactérias psíquicas, formações psíquicas que nós criamos a todo momento. Que importante, substituindo isso gradativamente por bons pensamentos, por boas atitudes, por boas leituras, por pensamentos ali mais arejados em coisas boas. Tudo isso vai nós vamos saindo dos nossos instintos e passando a ter sentimentos, que é a evolução natural do espírito, né? Deixando os instintos primitivos de lado e substituindo eles por sentimentos melhores, né? Por vibrações melhores. É isso que ele diz aqui, nesse trecho que nós lemos. Vamos ficando por aqui hoje, vamos refletir nesse tema, reler, ouvir várias vezes essa leitura para poder vibrarmos melhor, né? Mudarmos os nossos pensamentos. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz. Até a semana que vem.